Eu queria que os irmãos da multimídia, se pudessem, jogassem no telão para nós o texto de Romanos, capítulo de número 6. É incrível, irmãos, hoje é um enterro, mas está todo mundo alegre. Geralmente enterro não é muito festivo, né? Essa semana, inclusive, nós estávamos ali fazendo mais um sepultamento. Mas o sepultamento de hoje de manhã é diferente e nós vamos ler na Bíblia o porquê. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta já vem. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Diga morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que enterro é esse, pastor? Diga, o enterro do pecado. O que nós testemunharemos hoje, quando os irmãos descerem a piscina batismal, é que eles estão trazendo uma declaração com suas vidas. Olha, eu entendi que se eu estou disposto a viver com Jesus, hoje, diante de vocês, diante do mundo espiritual, diante da igreja, eu estou dizendo, eu sepulto o velho homem nessa manhã. Ele está morrendo. Por isso que o batismo é feito assim, por imersão. Quando cada um desses irmãos descerem as águas batismais, que eles forem totalmente imersos, eles estão deixando ali, sepultando o velho homem, a vida de pecado, a vida anterior. E quando eles ressurgirem, eles estão ressurgindo à semelhança da ressurreição de Jesus e declarando a todos: eu viverei uma nova vida em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Então essa é uma manhã de muita alegria, porque nessa manhã nós estamos declarando, diga, morte para o pecado e vida para Deus. Por isso hoje eu quero chamar aqui em cima cada um daqueles que vão descer as águas do batismo, subam aqui, por favor, rapidamente. Os irmãos que vão se batizar, olha só que turma linda, vem para cá. Pastor, tem crianças no grupo que vai se batizar.
A Bíblia diz, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Qual é o critério de vocês, pastor? Logo que eles têm consciência dos seus pecados e dizem, olha, eu quero me batizar, porque eu não quero viver uma vida de pecado. E se eles têm consciência disso, então eles estão prontos a descer as águas batismais. Por que vocês não batizam bebê? Porque o bebê não tem essa consciência de que ele precisa morrer para o pecado, para viver então para Jesus. E olha só, nós temos aqui famílias inteiras, quanta gente linda. Olha só, isso aqui é uma família inteira, marido, esposa e 2 filhas. Família inteira se batizando hoje. Eu queria que você desse uma salva de palmas, porque hoje é dia de vida! Glória a Deus, amém, queridos? A Bíblia fala que há festas nos céus quando um pecador se arrepende, amados. E por isso eu tenho certeza que nessa manhã, mais do que um arrependimento, é uma ratificação do compromisso deles com o Senhor, amém, queridos? E nós vamos estar aqui na bênção do Pai. Queria pedir os pastores, pastor Ricardo, pastor Daniel, fique aqui na frente deles aqui. Podia pegar umas cadeiras, pode colocar umas cadeiras aqui, querido? Eles tiram sentado para não atrapalhar. Aí. 4 cadeiras aqui para mim, traz aí rapidinho. Aqui, ó. Aí os pastores tiram sentado que não atrapalham as crianças aqui. E ficam junto aqui, amém, queridos? Glória a Deus. Se você quiser tirar foto na bênção do Pai. Vem cá, pastora Laura, pastora Rosa, os pastores que quiserem estar aqui. Irmãos, nossa igreja trabalha num conjunto. Essa turma foi toda formada pelo pastor Irã, amém, amados? Glória a Deus, mas aqui com muito trabalho de todos aí na bênção do Pai, e por isso nós estamos aqui louvando o nome do Senhor. Mais alguns dos pastores estão aí? Glória a Deus. Então vamos tirar essa foto aqui, ó. Eu tenho a minha foto, irmãos, quando o pastor Dejaí me batizou lá, desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho. Entendeu? Abençoado na bênção do Pai. Ele já está na glória, eu dou aquela olhada lá e falo, oh, Jesus amado. Hoje é noite de festa. Noite não, dia de festa. É que vai até a noite a festa. Mais alguns dos pastores, queridos, ou das pastoras que estão aí, que queiram vir. Glória a Deus! Não. Pode tirar as fotos aí, queridos. Champions League. Glória a Deus, amém, queridos? Amém. Então vamos batizar agora na bênção do Pai. Segura aqui, pastor. Vamos dar uma salva de palmas, queridos, aqui esse Deus maravilhoso, a esse grupo lindo. Glória ao nome do Senhor. Está maravilhosa.
Glória a Deus, amém, queridos? Então vamos orar. Pastor Irã vai estar orando e assim nós vamos estar dando início ao batismo nessa manhã. Paz do Senhor, irmãos, amém? Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Como nós lemos a tua palavra, ó Pai, com o Senhor na tua morte, Jesus, nós somos sepultados para este mundo, para o pecado, e ressurgimos contigo para uma vida nova, novidade de vida. Obrigado por essas vidas que hoje o Senhor nos presenteia, Pai, em vê-las aqui sendo, ó Pai, imersos essas águas. Que saiam daqui, ó Pai, mais convictos, firmes, ó Pai, direcionados pelo Teu Espírito Santo, para ver uma vida de santidade, crescer no ministério, na obra do Senhor, no reino do Senhor nessa terra, e sejam testemunhas para os seus familiares, para os seus vizinhos, no seu trabalho, onde eles estiverem, ó Pai, o testemunho vivo e autêntico do Senhor. Livre-os também, ó Pai, de toda a retaliação do inferno. Cubra-os com Teu sangue. Nós te honramos, nós te louvamos. Agradeço por este ministério, ó Pai, por essa igreja que tem confiado a nós, essa equipe, o preparo, ó Deus, desses irmãos abençoados. E também, ó Pai, te louvamos pela vida do nosso pastor Queixo, nossos pastores, cada pastor que está, que junto com os irmãos, com essa família, celebramos agora esta festa, ó Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jairo, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Doralice, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Sim. Eu, como ministro do Senhor, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Silvane, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana Luísa, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arthur, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rebeca, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giovana, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem certeza da sua salvação em Jesus? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um pouco mais para frente para eles passarem para trás. Mateus, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Isabela, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus no seu coração? Aceitou Jesus no seu coração? Eu, mediante a sua profissão e como ministro do Evangelho, te batizo agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. Talvez vocês estejam vendo aqui essa bênção desses dois últimos que nós batizamos e mais essa. Eles têm uma deficiência auditiva, mas graças a Deus ouvir o Evangelho do Senhor. Deficiência nenhuma, queridos, nos impede de ouvir a voz do Senhor. Amém, amados? E eles ouviram e hoje eles estão descendo a água batimais. Pense nos irmãos amados e queridos, que tanto nos alegra o coração quando eles chegam ali na frente. Muito mesmo, de tal forma que para mim é uma alegria enorme estar batizando eles. Dê uma salva de palmas, esse Deus poderoso, esse Deus lindo. Ruth, você está arrependida dos seus pecados? Tem Jesus como Senhor da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, vamos fazer o batismo desse casal abençoado aqui. Eles querem descer juntos as águas e ressurgirem juntos para uma vida nova, amém? Irmã Alessandra, está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Sim. Então eu, como ministro de Deus e diante do seu público, na sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma bênção aqui, a família toda. Irmã Dilma, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem certeza de Jesus no seu coração? Sim. Eu, mediante sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fábio, você está arrependido dos seus pecados? sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim, Eu, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas duas aqui, queridos, são filhas desse casal que batizou aqui, amém, queridos? Para a glória do Senhor, e toda a família está sendo batizada. Daniele, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emanuel, está arrependido dos seus pecados? Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante sua profissão de fé, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Patrícia, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juliana, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Senhor, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esther, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Karen, está arrependida dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, te batizo agora, mediante a sua profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lidiane, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Líria, está arrependida dos seus pecados? sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, te batizo agora, mediante a sua profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Valdirene, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão João Lucas, está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Samuel, você está arrependido dos seus pecados? sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Rogério, está arrependido dos seus pecados? sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jares, você está arrependido dos seus pecados? sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Irmãos, isso aqui é um discípulo. Eu, com muita alegria, quero perguntar ao William: você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. William, mediante sua profissão de fé, eu, como ministro do Senhor, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Raquel, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, pastor Matusalém, hoje ele vai estar batizando a neta dele, de tal forma que é um prazer nosso receber esse pastor aqui junto com a gente, amém? Pastor. Beatriz, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Pela sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samuel, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus Cristo como seu único Salvador? Sim. Pela sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu troquei aqui, irmãos, que esse aqui é um filho para mim, é o meu sobrinho Daniel Sabino, e por isso que eu quero ter esse prazer enorme de batizar esse menino aqui para a glória do Senhor. Daniel, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua pública profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. Vamos estar batizando duas crianças que nasceram na igreja, foram apresentados na igreja. Os pais deles casaram dentro do Evangelho de tal forma que é uma alegria muito grande nós podemos batizar esses dois abençoados aqui para a glória do Senhor. Vitor, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Danilo, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jaqueline, você está arrependida dos seus pecados? Tem Jesus como Senhor da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho,
mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicolas, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carla, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bruno, está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renan, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esther, você está arrependida dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emily, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilherme, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é filho desse fotógrafo aqui, olha a alegria dele. Discípulo da gente. Natan, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim. Mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estaremos batizando esses irmãos aqui, queridos. O Pedro Vitor. Pedro Vitor, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São irmãos. Pedro Henrique, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Anderson, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Solange, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei. Isso aqui é outro casal, queridos, que nós vamos ter o privilégio de batizar aqui para a glória do Senhor. Cássio, você se arrepende dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jennifer, está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. É um prazer também batizar hoje a Ana. Pense uma família do nosso coração aí, o Cristiano, a Raquel. E ela está hoje batizando aqui na bênção do Pai. Ana Luísa, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vitória, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Sim. Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. Nós vamos aqui batizar também o filho do Marcos e da Janaína. O Marcos. Marcos, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rian, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leonardo, você está arrependido dos seus pecados? Sim. Tem Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manuel é filho do Luiz, que está segurando a escada, vai segurar a escada para o filho agora. Manuel, está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim, Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dilson, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Douglas, filho do Dilson e da Alessandra. Douglas, está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Glória a Deus. Elvio, você está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Iben, está arrependido dos seus pecados? Sim, Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Luciana, você está arrependido dos seus pecados? Tem Jesus como Senhor da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Armando, está arrependido dos seus pecados? Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua profissão de fé, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. Hoje é desejo do Emerson e da sua esposa, no dia do batismo dele, apresentar a sua filhinha ao Senhor. Amém, amados? Então nós vamos fazer isso conjuntamente. Hoje é um dia de festa, na bênção do Pai. Vou pedir o pastor Wilson para conduzir a apresentação, fazer a oração da apresentação. E logo após nós estaremos realizando o batismo dele. Glória a Deus. É só uma princesa linda. Trabalhar com você. Júlio, você que está aqui, recita comigo o Salmo de número 127, verso 13, que diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Senhor, hoje nós tomamos Júlia em nossos braços. Te agradecemos porque o Senhor a trouxe a essa terra com saúde e paz. Declaramos que Júlia viverá vida abençoada sobre a face da terra. Que ela será livre das enfermidades. Que ela, logo que tiver consciência, fará uma decisão pessoal em lidar contigo. Que a glória de Deus repouse sobre a vida da Júlia. Que a bênção do Senhor dela jamais se aparte. O Senhor tem sabedoria
mediante a sua profissão de fé, como ministro evangélico, batizado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, queridos.